Esse pedaço de bosta do quinto dos infernos é o Kwid, o dinheiro mais mal gasto que você vai ter na sua vida. Famoso quebra-eixo, quebra-bolso e principalmente quebra-masculinidade. Oi, meu chapa. Agora deu caralho mesmo, viu? Não sei o que passa na cabeça de gente que compra esse cara. Se é que podemos chamar esses acéfalos condutores de gente. Essa tem tipo meio cavalo cadeirante de despotência, 2 miligramas de torque e ainda faz o 0 a 100 em 5 dias inúteis. Me fala só um motivo pra você gastar 70 mil nesta porcaria? Ah, mas não sei, ok. Comprei pela economia. Compra um Celta então, filho da p... Desculpa, mas me dá nojo ver esse carro passando na rua e ainda abastecendo a gasolina que era minha. Se for comprar, compra o elétrico, mas não gasta gasolina com esse Por favor, sério mesmo, ter a antena levantada é o mínimo que você merece, Doni de Kwid. Eu quero saber quem é o desgraçado que fica levantando a antena do meu Kwid. Putang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride! Babe, si Optimum Pride, oh.